Olá, tudo bem? Eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 6º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como pretensão que esse vídeo seja utilizado na aula do dia 20 de setembro, no horário que vai das 14h30 até as 16 horas. Esse vídeo é um dos elementos que compõem essa aula, além da interação no grupo de WhatsApp, e também a utilização do PNLD, que é o nosso livro didático, e outros recursos que dispomos para compreender de forma adequada o conteúdo que está sendo proposto. A agenda para essa aula traz para a gente a correção do exercício que trata a respeito de expressões numéricas com números decimais e, dessa forma, ao fechamento deste capítulo, e também iremos hoje realizar a introdução do conteúdo que trata a respeito de porcentagem. Por que nós não vamos fazer aquele trabalhinho de revisão aqui no fechamento desse capítulo? Como a avaliação de vocês está se aproximando, a gente vai deixar essa revisão para a semana seguinte, já que na outra semana, ou na próxima, não sei ao certo, mas a gente vai ter as nossas avaliações posteriormente. Então, por conta disso, a gente vai fechar aqui sem fazer o nosso trabalho de fixação, porque ele vai ser feito posteriormente, junto com todo o conteúdo que foi abordado nesse terceiro bimestre. Iremos realizar a correção do exercício. O exercício de vocês foi o exercício da página 179, um exercício de 5 questões, relativamente pequeno, que requeria apenas um pouco de interpretação e, obviamente, o entendimento do cálculo a respeito das operações com números decimais para que a gente conseguisse realizar isso de forma adequada, certo? Então, vocês já podem fazer o acompanhamento ou no próprio caderno de vocês com o exercício, ou então também no livro didático, mas prestem atenção no vídeo para que vocês possam observar qualquer dúvida que tenham, tomem nota, e no retorno ao grupo de WhatsApp, posterior ao vocês terem visto esse vídeo, a gente tenta sanar da melhor maneira possível qualquer dúvida que tenha porventura surgido, ok? Então, abrindo aqui o livro de vocês, a gente já vai fazer a observação a respeito dessas questões. A primeira questão é uma questão bem direta. Ela traz para a gente o seguinte, ela diz, calcule as expressões. E aí ela apresenta para a gente as expressões. Nós temos aí a expressão do item A da primeira questão, que diz o seguinte, 2 menos 0,6 dividido para 4. E lembrando a vocês que existe uma ordem hierárquica a ser seguida nas operações dessas expressões numéricas. E aí eu preciso, nesse caso aí específico do item A, resolver primeiro essa divisão para posteriormente fazer essa subtração. Se eu fizer o inverso, fizer a subtração e depois a divisão, eu vou estar cometendo um erro e não vou chegar a essa resposta aí de 1,85. Então, aqui na nossa lousa, nós temos o seguinte, na letra A, 2, já abri a lousa para vocês, tá bom? 2 menos 0,6 dividido para 4. Letra A da primeira questão. Só ampliando aqui a lousa para ficar mais fácil da gente visualizar. O que é que eu faço primeiro? Primeiramente, o que eu vou operar aí é essa divisão. Esse 2 ele vai ficar aqui cochilando um pouquinho. 2 menos alguma coisa. Menos o quê? 0,6 dividido para 4. 0,6 dividido para 4. Observem que aí eu tenho um número decimal. E aí a orientação que a gente tem é aquela lá que vocês transformem esse número em um número inteiro para facilitar. Como é que eu faço, Everton? Eu posso multiplicar aqui por 10 e aqui por 10. Eu vou ficar então com a seguinte situação. 60 dividido para 40. E aí eu tenho o número... Perdão, pessoal, 60 não, 6. 6 dividido para 40. E aí eu tenho essa situação agora que eu estou trabalhando com números inteiros. Só que ainda não dá, Everton. 6 não dá para dividir para 40. O que é que eu faço? Eu acrescento o 0 e a vírgula aqui e acrescento o 0 aqui. Agora sim, 60 para 40. 60 para 40 cabe 1. 1 vezes 40 é 40. 40 para chegar a 60 falta 20. E agora eu divido 20 para 40. Mas 20 para 40 não dá de novo, Everton. O que é que eu faço? Acrescento outro 0 e aí fica 200 dividido para 40, que dá igual a 5. 5 vezes 40 é 200, o resto é 0. Então o resultado é 0,15. 2, então, menos 0,15. Agora sim, eu tenho uma subtração que eu consigo fazer na boa.
2 menos 0,15 ou R$ 2 menos 15 centavos vai dar igual a 1,85. Dessa forma, está resolvido a letra A da primeira questão. Observemos agora o que é que está sendo cobrado no item B. O que é que o item B traz para a gente? Só um instante, pessoal. Eu estou apagando a lousa nesse momento, tá bom? Então, o item B vai trazer para a gente a seguinte situação. 4,4 dividido para 0,01 menos 400. 4,4 dividido para 0,01 menos 400. Vamos aqui para a lousa. Quanto é? O que eu faço primeiro aqui? Faço primeiro a divisão. Só que, como eu disse a vocês, a gente tem que organizar essa divisão. Fica aqui, então, 440 dividido para 1. 440 para 1, Everton? Sim, eu andei uma, duas casas. 440 dividido para 1 é exatamente 440. Tá bom? Não tem nem o que fazer essa divisão. Então, vai ficar, então, o resultado 440 menos 400. 440 menos 400, o meu resultado é 40. No item B, o resultado da minha operação é o número 40. Vamos observar o que é que vai cobrar no item C, tá bom? O item C, vou abrir aqui o vídeo para vocês e para mim também. O item C tem 6,4. Olha só, o item C é interessante, ele tem um parênteses. Então, a ordem hierárquica é, primeiro resolve o que está no parênteses, depois faz o que está fora. Parêntese 6,4 menos 1,25 vezes 4, e aí fecho o parênteses, depois fechar o parênteses ainda divido por 0,5. E aí, tá dizendo aí que o resultado vai ser 2,8. Vamos ver se vai dar 2,8 como resultado. Olha só, apesar de eu estar dentro do parêntese eu tenho uma multiplicação antes de uma subtração. Então, primeiro eu vou operar a minha multiplicação, tá bom? Vou resguardar essa subtração aqui, 6,4. Mais ou menos é menos. 1,25 vezes 4 vai dar quanto, Everton? 1 vezes 4 é 4, 0,25 vezes 4 é 1, 4 mais 1 é 5. 1,25 vezes 4 dá 5. 5. Tudo isso dividido para 0,5. 6,4 menos 5 vai dar igual a 1,4. 1,4 dividido para 0,5. Agora eu faço essa operação. Como é que vai ficar? 1,4 dividido para 0,5 eu posso escrever assim, ó, 14 dividido para 5. Andei uma casa decimal em cada um deles. Ou multipliquei por 10 em cada um deles. 14 dividido para 5 vai caber aqui 2. 2 vezes 5 é 10. 10 para 14 dá 4. Não dá para dividir mais, acrescento a vírgula. 4 e acrescento 0. 40 dividido para 5, então vai dar 2. 40 vai dar 8. 2,8. Vamos só conferir se bateu. 2,8, exatamente. Item C, resultado 2,8, pessoal. No item D, nós vamos ter o que então no item D? O item D vai trazer para a gente, parênteses de novo, 4 menos 1,6 vezes 0,2, tudo isso dividido por 0,8. Vou só tomar nota aqui rapidinho, tá bom? Vai ser, abre parênteses, 4 menos 1,6, 4 menos 1,6, 1,6 está sendo multiplicado por 0,2, fecha parênteses, e tudo isso está sendo dividido por 0,8, ok? É isso mesmo? É isso mesmo. Está dizendo que o resultado é 4,6. Vamos ver se é esse o resultado que nós vamos encontrar. Vamos fazer essa multiplicação aqui separadinha, porque ela vai dar um trabalhozinho. 0,2 vezes 1,6. Multiplicando, 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Aqui vai ser 0 e 0. Somando isso aqui, 2, 3 e 0. Tem quantas casas depois da vírgula? Aqui uma, aqui outra. Então, são duas casas. Resultado 0,32.
Então, vai ficar aqui o seguinte, ó, 4 menos 0,32, tudo isso ainda dividido por 0,8. Fazer essa subtração, 4 é 0,32. Só lembrando aqui para vocês como é que faz essa subtração, tá bom? Acrescento a quantidade de casas decimais da mesma maneira que tiver em ambos para poder conseguir fazer a subtração de forma adequada. 2 para 10 é 8, vai 1. 4 para 10 é 6, vai 1. 1 para 4 é 3. E nesse caso, vírgula abaixo de vírgula, 3,68. 3,68 dividido para 0,8. E aí vou apagar aqui rapidinho, só para que vocês observem a minha divisão. Quando eu efetuo essa divisão, meu resultado vai ser igual a 4,6. E aí está respondida a letra D da primeira questão. Vamos agora só observar qual é a próxima. A próxima vai ser, só um instante, ABCDE, letra E. A letra E vai trazer para a gente, então, que situação? Abre parêntese, letra E, abre parêntese, 2 menos 1,6, 2 menos 1,6, tudo isso elevado ao quadrado, mais, abre parêntese, 0,3, mais 0,5, tudo isso elevado ao quadrado. Everton, nesse caso, quem é a prioridade? É a potência ou é o parêntese? Parêntese sobressai sobre potência. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese, depois é que eu resolvo a potência, tá bom? E no final eu faço essa soma que está apresentada aqui. 2 menos 1,6 vai dar igual a 0,4. E isso está elevado ao quadrado. Mais 0,3 mais 0,5 vai dar igual a 0,8. E isso também está elevado ao quadrado. 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4. O resultado é 0,16. 0,16. Mais 0,8 vezes 0,8 vai dar 0,64. E agora eu simplesmente faço essa soma. 0,16 mais 0,64, resultado 0,8. 0,80 ou simplesmente 0,8. Vamos só conferir se deu certo o nosso gabarito. Exatamente em cima da bucha. Agora o item F. Item F para finalizar a nossa primeira questão. Pessoal, vocês estão vendo que está demorando um pouquinho porque precisa dessa questão dos cálculos e tudo mais, tá bom? Mas é uma questão relativamente simples. As operações que eu estou fazendo aqui são operações simples que eu tenho certeza que vocês já dominam com muita facilidade, tá bom? Item F, 5 menos 4,4, tudo isso elevado ao cubo, elevado a 3, dividido por 0,1. O 0,1 está elevado a 2. Então, fazendo agora, vai ter 5 menos 4,4, vai ser 0,6, 0,6 elevado ao cubo, dividido por 0,1 elevado ao quadrado. 0,6 elevado ao cubo é 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Isso vai dar 0,216. Dividido por 0,1 ao quadrado vai dar igual a 0,01. Pessoal, quando você organiza essa divisão, isso aqui, você vai fazer da seguinte forma. Vou explicar aqui, ó. 10, 100 mil, 10, 100, 10, 100 mil. Ou seja, 216 dividido para 10. Isso aqui é decimal, vai ficar simplesmente 21,6 é o resultado do item F da primeira questão. Desculpa, pessoal, acabei esquecendo de ampliar aqui a lousa para vocês, mas o que eu acabei de explicar está aqui, ó. Dê uma pausa no vídeo e observem. Perdão aí. É só desatenção aqui, porque é complicado, que eu estou gravando, editando, cortando e organizando tudo ao mesmo tempo. É meio maluco esse negócio aqui, mas eu espero que esteja
conseguindo atingir os objetivos, tá bom? Só um instante, a gente já vai para a segunda questão, tá bom? Na segunda questão, o que está sendo cobrado? Vamos lá, deixa eu só me organizar aqui novamente. Segunda questão traz uma situação relativamente grande. Vamos ver o que essa situação demonstra para a gente. Tem uma personagem aí, vamos ver o que essa personagem está conversando, está apresentando como informação para a gente. Gabriela pensou e escreveu um número em seu caderno. Na linha seguinte, ela escreveu uma adição de dois números cuja soma era o número da linha anterior. Na linha seguinte, substituiu esses dois números respectivamente por uma multiplicação de outros três números e por uma divisão do quadrado de um número pelo dobro do outro. Na linha seguinte, substituiu o primeiro número da linha anterior por uma subtração e a segunda por uma adição. Assim, ela obteve a expressão numérica sabendo seu valor. Veja aí o que ela fez. Aí está aqui, ó, o nosso número, 18,6, que é igual a 4,2 mais 14,4, que depois ela fez a multiplicação, 2,3 vezes 0,7 mais 12 ao quadrado dividido por 2 vezes 5, e ao final ela chega nessa expressão aí um pouquinho maior que diz, abre parênteses, 10,31 menos 8,31 vezes 2,6 mais 0,4 vezes 0,7 mais 12 ao quadrado dividido por 2 vezes 5. Uau! Agora vamos ver o que é que está perguntando. E aí, realmente, o que é que a gente quer saber? A questão diz o seguinte, agora responda. Calcule mentalmente o valor da expressão de Gabriela e registre no caderno. Calcule mentalmente o valor da expressão dela e anote no caderno. Se é para calcular mentalmente, eu não posso fazer os cálculos aqui para vocês. Mas vamos lá, vamos tentar fazer esse cálculo aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho, e aí está exposto anteriormente, uma multiplicação que está entre parênteses, 2 vezes 5 é 10. 12 ao quadrado vai dar aqui 144, dividido para 10 vai dar 14,4, tá bom? Essa expressão todinha aqui, 10,31 menos 8,31 dá 2. Eu estou fazendo aqui, pessoal, só porque se você fizer voltando, dá a mesma coisa. 2,6 mais 0,4 dá 0,7. E aí, desta forma, 2,6 mais 0,4 dá 3. E aí eu tenho 0,7. E aí fica 4,2 vezes 14,4, que dá 18,6, que já está aqui na minha questão, tá bom? Então, por isso que não tem tanta dificuldade para a gente chegar nela. Vamos lá para a letra B. Invente duas expressões com 5 operações diferentes e troque-as entre os colegas sem que saiba o número em que você pensou inicialmente. Cada um deles deve obter a expressão indicada pelo outro, depois discutir a expressão para corrigi-las. Pessoal, isso aqui diz que é uma resposta pessoal, porque cada um criaria a sua questão e a gente trocaria entre os colegas em uma oportunidade presencial. Como a gente não tem, eu vou estar considerando a resposta de vocês só aquilo que vocês colocaram mesmo. Tranquilo? Vencida a segunda questão, observemos agora o que é que traz a nossa terceira questão. O que é que a terceira questão oferece para a gente. Está aqui nossa terceira questão. Ela diz o seguinte. Veja as ofertas do mercado onde Sandra vai comprar 3 litros de leite, 4 pacotes de biscoito, 3 potinhos de iogurte e 1/4 de quilograma de azeitona. Então, vamos lá. Tá aqui o nosso cartaz. Vocês veem que no meu livro fica um pouquinho turvo, porque nesse caso aqui eu estou com PDF, mas no de vocês está bem mais nítido do que no meu, tá bom? O que a primeira questão pede? Se Sandra comprar 3 pacotes de biscoito, o valor da compra diminuirá? Vamos lá. Se Sandra comprar 3 pacotes de biscoito, o valor da compra vai diminuir? O valor original da compra diz o seguinte, que ela ia comprar aqui 4 pacotes de biscoito. Pessoal, se eu estou tirando o valor de um pacote de biscoito, a pergunta é, a compra vai diminuir o valor?
É óbvio que sim. Inclusive, o livro diz aqui o seguinte, ó. Sim, diminuirá exatamente o valor de um pacote de biscoito. Eu tenho todo o conjunto, eu estou deixando de comprar um item, vai ser diminuído o valor daquele item que eu deixei de comprar, tá bom? Vamos lá para a letra B. Letra B é o seguinte, com R$ 25, Sandra conseguirá fazer a compra? Opa, como é que eu sei disso? Aqui está dizendo que não. Vamos lá. Ela precisa ter, Sandra precisa comprar 3 litros de leite. Quanto é o litro de leite? 2,15. Então, ela precisa comprar 3 vezes 2,15. Vou até anotar aqui, ó. 3 vezes 2,15. Mas não é só isso que ela vai comprar. Ela precisa comprar também 4 pacotes de biscoito. A unidade de biscoito aí vai ser 2, é o biscoito mesmo que é isso? Tá muito ruim a minha imagem, pessoal, mas eu acho que é o biscoito. Leve 3 e pague 2. Quase assim. Unidade, 2,29. A unidade é 2,29. Então ela precisa comprar 4 vezes 2,29. Só isso, Everton? Não. Tá dizendo aí que leve 3 e pague 2. Então diminui 1. Menos 2,29. Ou simplesmente eu multiplicaria aqui só por 3. Tá bom? E aí vai comprar também 4 pacotes de biscoito, 3 potinhos de iogurte. Potinho de iogurte é 1,89. Mais 1,89. Quantos são? 3 vezes 1,89 mais, para finalizar, 1/4 de quilograma de azeitona. Então vai ser 1/4 vezes 26. Quando você opera essa continha aí, você vai obter o resultado da tua compra. Deixa eu só aumentar aqui para mostrar para vocês. Ó. Nossa continha está aqui. Quando você opera essa expressão, você obtém o resultado da nossa compra. E o resultado da nossa compra é igual a R$ 25,34, tá bom? Não vou fazer porque a gente já explorou bem isso no item A. O item C. Se o dinheiro não for suficiente, elimine o produto mais barato e calcule o troco. Aí a gente tirando o iogurte, que vai ser o valor mais barato aí, o total dá R$ 23,50. E o troco então seria R$ 1,50. Dessa forma, concluímos a nossa terceira questão. Na quarta questão, a gente tem a seguinte situação. Dados A igual a parênteses 1,5 dividido para 1,2 dividido para 0,5 ao quadrado e B vai ser então igual a 1,2 vezes 1,5 ao quadrado. Calcule o valor de A mais B. Então, como é que a gente vai fazer para calcular esse valor aí que está sendo solicitado nessa questão? Vamos lá. Só anotar aqui na lousa qual é o valor de A. O valor de A, então, vai ser... o valor de A, então, vai ser igual 1,2 dividido para 0,5. 1,2 dividido para 0,5 ao quadrado. Já o valor de B é diferente, tá bom? B é igual a 1,2 vezes 0,5. Isso elevado ao quadrado. Então, só reescrevendo isso aqui, 1,5 dividido para 5, o A vai ser igual a 1,5 dividido para 5, vai ser, então, 0,24. Isso elevado ao quadrado vai ser igual... Pessoal, só uma correção. Aqui não é 0,24 não, viu? É 2,4. E aí 2,4 ao quadrado vai ser igual, então, a 5,76. Quem é 5,76? É o valor do nosso A. E agora vamos calcular o B. Quem é o B? O B é 1,2 vezes 0,5. 1,2 vezes 0,5 vai dar igual a 0,6. E 0,6 ao quadrado é igual a 0,36. Nós já fizemos aí um item. Agora, o que é que a questão pede? A questão pede A mais B.
5,76 mais 0,36. E, desta forma, o resultado então vai ser 6,12. E aí está respondida a nossa quarta questão. Vamos agora observar o que a quinta questão está cobrando da gente. O que essa quinta questão vai cobrar da gente, tá bom? Só um instante. Quinta questão, para finalizar o nosso exercício, está cobrando o seguinte, ela diz: em uma distribuidora de bolas de ping-pong, há esse quadro de peças, quantidade 5 dúzias, R$ 237, uma centena, R$ 370. Ao optar pela compra de uma centena de bolas, quanto o consumidor economiza por unidade em relação à compra de 5 dúzias do produto? Aí é só você fazer a tua subtração e aí depois divide por 100, a subtração vai dar 25, quando eu divido por 100, o meu resultado é 0,25 ou 25 centavos, tá bom? Finalizada essa parte, galera, a gente vai observar agora o conteúdo de porcentagem. Como eu falei para vocês, ele está no capítulo seguinte, a gente vai ver só essa parte bem introdutória do conteúdo que vai trazer para a gente o estudo a partir de algumas situações. E aí vocês podem abrir o livro de vocês a partir da página 187, que aí o conteúdo vai estar apresentado nessa página 187, ok? Só um instante, já continuamos. Aqui na página 187, a gente vai ter o conteúdo apresentado aí. Então, vamos observar. Porcentagem. Observe a manchete do jornal ao lado. Em muitas situações, e aí tem a manchete do lado, apenas 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva de resíduos. O que significa esse 18%? Vamos observar e vamos tentar aprender agora, tá bom? Observando a manchete, em muitas situações do dia a dia, podemos observar vários símbolos de porcentagem. Porcentagem é símbolozinho aqui, ó, tipo esse olhinho com o nariz torto. Lemos por cento. Sempre que esse símbolo aparecer, um número, por exemplo, 18% que está aí. Mas o que significa esse 18%? De acordo com a manchete, há um número 18 acompanhado do símbolo de porcentagem, que pode ser dito da seguinte maneira: 18%, como eu já disse a vocês. Quando falamos 18%, estamos querendo dizer 18 em 100, ou seja, 18 sobre 100. O que isso significa, Everton? 18 a cada 100 dos municípios brasileiros não tem coleta seletiva. É só uma amostra para que a gente compreenda a partir desse número, tenha noção geral de como é que funciona. Se forem 200 municípios brasileiros, que é muito mais que isso, no caso aí seria o dobro, seria 36. Se forem 1.000 municípios brasileiros, seriam 180 municípios que têm a coleta seletiva. A porcentagem indica parte de um todo contendo 100 partes. Assim, percebemos que 18% seria o mesmo que tornar 18 partes em um total de 100 partes, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Como é que eu calculo a porcentagem de um valor, então? Vamos observar essa situação 1 aí. Nessa situação 1 tem o seguinte: durante uma palestra, a diretora de uma empresa informou aos funcionários que 8% deles seriam promovidos. Lucas sabia que havia 175 funcionários na empresa e perguntou à diretora
como ele poderia calcular quantos funcionários seriam promovidos? Aí tem a situação explicada aí no nosso quadrinho. Primeiro, calcule 1% do total, fazendo a divisão do valor que, no caso, são 175 funcionários por 100. Então, multiplicamos o valor encontrado por 8. Veja o esquema seguinte. 100% corresponde a 175, e aí eu dividindo 175 por 100, eu tenho que 1% corresponde a 1,75. E aí eu quero encontrar quanto? Quero encontrar 8%. Agora eu pego esse 1,75, que é um centésimo do número, e aí eu multiplico por 8, que eu quero 8%, 8 centésimos, e aí no caso, 8 vezes 1,75 tem como resultado 14. Portanto, Lucas percebeu que 14 funcionários seriam promovidos. E a depender da empresa, galera, se o Lucas não sabia fazer a conta, muito provavelmente ele não vai ser desses funcionários que vai ser promovido. Continuando. No entanto, essa não é a única maneira de obter. No entanto, essa não é a única maneira de obter a quantidade de funcionários promovidos. A diretora poderia ter feito o cálculo da seguinte forma. 8% de 175 pode ser escrito 8% como uma fração 8 centésimos, 8 sobre 100 vezes 175, e aí isso aqui ficaria igual a 1.400 dividido por 100, 8 vezes 175, 1.400 dividido por 100, o resultado 14. Isso aqui demonstra que existem várias formas. E assim o resultado seria o mesmo, 14 funcionários seriam promovidos. No caso da porcentagem, a gente tem algumas possibilidades de estar efetuando esses cálculos. Vamos olhar uma outra situação, a situação número 2. A situação número 2 diz o seguinte: em uma escola de natação, há 50 alunos. As turmas são divididas de acordo com o nível de aprendizado de cada um. A turma de Daniele e de André é composta por 50% dos alunos da escola. Veja como cada um pensou para calcular quantos alunos havia em sua turma. Primeiro, a nossa personagem aqui é Daniele. A Daniele pensou o seguinte: 1% de 50 é 0,5. Esse número multiplicado por 50 é igual a 25. Então, há 25 alunos na minha turma. Essa foi a metodologia que Daniele utilizou. Agora vamos ver qual foi a metodologia de André. André pensou o seguinte: escrevendo 50% na forma de fração, nós temos 50 sobre 100. A fração irredutível desse número é 1 meio. Divide em cima por 50, embaixo por 50, vai dar 1 meio como fração irredutível, que é o mesmo que a metade. Então, 50% de 50 equivale à metade de 50. A metade de 50 é 25. Então, há 25 alunos na minha turma. Você é quem vai julgar aí do outro lado da tela qual das duas metodologias você acha mais simples, tá bom? Lembrando que ambas estão corretas. Não tem nenhuma errada aí em detrimento da outra. Como é que eu sei, por exemplo, qual é a porcentagem de uma figura, então? Dividindo uma figura em partes iguais e selecionando alguma dessas partes, conseguimos determinar a porcentagem correspondente à parte selecionada, obtendo observe o exemplo abaixo. Aqui a gente tem um círculo que foi dividido em duas partes. Divida o círculo em duas partes iguais e selecione uma. Dizemos que 50% foi selecionada, já que 50% corresponde a 1 meio. A gente acabou de ver no exemplo anterior. Dividimos uma figura em 4 partes iguais e selecionamos uma. Dizemos então que 25% foi selecionado. Veja que 25% ou 25 sobre 100, quando eu fizer no formato irredutível, eu vou ficar aqui com 1/4, uma parte selecionada de 4. E está aqui 1/4. A próxima aqui. Dividindo um retângulo em 10 partes iguais, selecionamos 7. Dizemos então que 70% foi selecionado. 70%, 7 sobre 10. 7 de 10 foram selecionados. Agora, observe uma situação. Anderson
era proprietário de um terreno e resolveu lotear, organizar os lotes para vender. Sua propriedade em 10 partes, 10 lotes iguais, como mostra a representação abaixo. A gente tem aqui um retângulo. Lotear é o processo de dividir um terreno ou imóvel, tá bom? Uma empresa apresentou uma proposta para comprar 4 desses lotes. Para saber que porcentagem do terreno seria comprada, Anderson escreveu a sequência a seguir. Primeiro, para descobrir a porcentagem de cada lote, ele fez 100% é igual a 10 lotes, logo 10% é igual a 1 lote. Por quê? Porque ele dividiu 100 para 10 e aí obteve aqui o resultado de 10%. Cada lote vale 10%. Colocando aqui na figurinha, vocês vão observar então que ele tem 10%. O todo tem que dar 100%. Então 10 mais 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 10 vai dar 100. Assim, percebeu que cada lote equivale a 10% do terreno. Em seguida, ele obteve a porcentagem do terreno correspondente a 4 lotes. Se 10% é igual a 1, 40% vai ser igual a 4. Com isso, Anderson constatou que a empresa queria comprar 40% do seu terreno. Pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida, não quero que o vídeo fique mais extenso que o necessário, eu vou parar por aqui. A gente está retornando para o grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Aguardo vocês no WhatsApp.